Olá, essa é mais uma videoaula da disciplina Química Fisiológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar a respeito do destino dos nutrientes após a absorção. É importante a gente ter em mente que o intestino não é um reservatório de nutrientes para que sejam absorvidos quando o animal necessita. Muito pelo contrário. As refeições são digeridas a uma velocidade que depende da constituição química da dieta, independente da necessidade nutricional do animal. Então, o organismo absorve os nutrientes em períodos metabólicos que geralmente não coincidem com o gasto dos nutrientes. Sendo assim, deve haver um sofisticado sistema para a manutenção do suprimento de nutrientes e um tamponamento com efeitos de excesso ou escassez de curto e longo prazo, associados com períodos de absorção e pós-absorção da digestão. Nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar da regulação dos principais nutrientes supridores de energia, que são a glicose, os aminoácidos, os ácidos graxos e os corpos cetônicos. Chamamos esses nutrientes supridores de energia de combustíveis metabólicos e os mecanismos fisiológicos para a manutenção do suprimento de combustíveis relacionados com a sua demanda são conhecidos como homeostasia de combustíveis. A homeostasia de combustíveis é mantida por diversos mecanismos, incluindo o eixo insulina-glucagon, o eixo hipotalâmico-hipofisário e o sistema nervoso central. Para esses combustíveis metabólicos, existem várias formas de armazenamento e transporte para estes compostos. É interessante a gente fazer aqui relembrar aqui a bioquímica, mostrando que todos esses combustíveis metabólicos, aqui não está mostrado os aminoácidos, mas eles também estão incluídos, todos eles são oxidados e convertidos a acetilcoenzima A, que depois então é queimado no ciclo de Krebs. Em alguns esquemas nós vamos ver um foguinho, como se fosse uma fogueirinha. Essa fogueirinha ela está exatamente indicando a fornalha, que é o ciclo de Krebs. Esse esquema que nós vemos aqui é o esquema geral do metabolismo durante a fase de absorção. Então, no momento da absorção, os eventos metabólicos no fígado e nos órgãos periféricos são coordenados para dirigir os nutrientes para a armazenagem. Então, nós vemos aqui o momento de armazenagem. Quando a refeição é ingerida, a secreção de insulina inicia-se mesmo antes da absorção máxima de glicose. E isso vai garantir que o fígado e os outros tecidos estejam preparados para o momento absortivo. Grande parte da glicose que é absorvida acaba sendo captada pelo fígado, que, sob a influência da insulina, vai direcionar a síntese de glicogênio, ou seja, essa glicose acaba sendo armazenada como glicogênio, garantindo que não aconteça uma hiperglicemia. A gente pode ver nesse esqueminha aqui, nós temos que a drenagem do intestino, que é feita através da veia porta, leva esses nutrientes, no caso a glicose e os aminoácidos, até o fígado, porque eles são absorvidos pela veia porta. Já os triglicerídeos são absorvidos na forma de quilomicrons pelo sistema linfático. Nós vamos falar deles posteriormente. Essa circulação hepática aqui, enterohepática, é organizada de modo que todos os nutrientes absorvidos no intestino que vão para o sangue passem primeiro pelo fígado, antes de penetrar na circulação sistêmica. Isso coloca o fígado numa posição de sentinela, pela qual ele pode modificar a composição dos nutrientes que estão no sangue
no caso no sangue portal, antes desse sangue ser distribuído para outros tecidos. Voltando para aquele esquema anterior, nós podemos dizer que essa glicose, então, que é captada pelo fígado, uma boa parte dela acaba sendo armazenada como glicogênio, sendo que o fígado ele pode armazenar até cerca de 10% do seu peso total como glicogênio. Lembrando que para um fígado humano isso seria equivalente a aproximadamente 100 gramas. Entretanto, essa capacidade de 10% de 100 gramas não vai acomodar toda a glicose captada pelo fígado durante essa fase de absorção. Isso quando a gente faz uma refeição rica em carboidrato. Então, deve haver um mecanismo adicional para a deposição desse excesso de glicose. Esse mecanismo alternativo é a síntese de ácidos graxos. Essa síntese ocorre porque, neste momento metabólico, a glicólise está ativa, gerando piruvato, que é convertido em acetil-CoA, isso dentro da mitocôndria, para então penetrar no ciclo de Krebs. Entretanto, nesse momento metabólico, a atividade do ciclo de Krebs já é mais do que suficiente para suprir as necessidades energéticas do fígado. Assim, há um excesso de acetil-CoA que é combinado com o oxalacetato para formar citrato, e esse citrato, então, é transportado para o citosol e lá vai contribuir com 2 carbonos na forma de acetil-CoA para a síntese de ácidos graxos, sendo que o oxalacetato depois retorna para a mitocôndria na forma de piruvato. É importante a gente lembrar que essa conversão de glicose em ácidos graxos é irreversível. Assim, os carboidratos podem formar gordura, mas a gordura não pode originar carboidratos. Esses ácidos graxos recém-sintetizados no fígado são empacotados como VLDL, ou lipoproteínas de muito baixa densidade. Para isso, os ácidos graxos são inicialmente esterificados em triacilgliceróis e depois recebem uma camada, uma cobertura de fosfolipídios e de colesterol e então vão formar as lipoproteínas de muito baixa densidade. Claro, também existe a adição de proteínas específicas a essas lipoproteínas. Posteriormente, nós vamos falar a respeito dos destinos dos lipídios. Agora, nós vamos falar a respeito do destino dos aminoácidos absorvidos. Podemos classificar os aminoácidos de acordo com suas características metabólicas, como mostra essa tabela aqui. Os 2 principais grupos são os essenciais e os não essenciais. Dentro do grupo dos aminoácidos não essenciais, nós temos glutamato, aspartato e alanina, que estão separados como aminoácidos de transporte. Dentro do grupo dos aminoácidos essenciais, temos leucina, isoleucina e valina, que formam um grupo especial, conhecido como aminoácidos de cadeia ramificada, ou BCAAs. Posteriormente, vamos falar a respeito da importância desses BCAAs. Bem, os aminoácidos eles são absorvidos através dos enterócitos e ganham a circulação sanguínea através da veia porta. Entretanto, o perfil de aminoácidos na veia porta é consideravelmente diferente do perfil de aminoácidos da dieta. Isso indica que ocorre um processo de transformação de aminoácidos dentro dos enterócitos durante o processo de absorção, sendo que o principal aminoácido no sangue portal é a alanina. Quando esse sangue portal alcança o fígado, uma grande quantidade de aminoácidos é removida e apenas um pouco mais de 20% dos aminoácidos que chegam ao fígado durante essa fase de absorção é que vão passar para a circulação geral. Assim, a concentração de aminoácidos no sangue, assim como há também a concentração de glicose,
é mantida relativamente constante nessa fase metabólica. Podemos observar que o fígado é um importante local para a síntese proteica. Olha aqui, ó, cerca de 20% dos aminoácidos que alcançam o fígado durante a fase de absorção são usados para a síntese proteica, seja para repor as proteínas do próprio fígado ou ainda para sintetizar proteínas séricas. Como podemos observar no esquema, a maioria dos aminoácidos captada pelo fígado acaba sendo desaminada. Essa desaminação é então a perda do grupamento amino, que é degradado no ciclo da ureia, e a transformação em alfa-cetoácidos. Cada aminoácido vai originar o seu alfa-cetoácido correspondente, que pode então percorrer as mesmas vias dos carboidratos para que possam ser completamente metabolizados e fornecer energia. Ou ainda, esses esqueletos carbônicos podem ser convertidos em glicose ou glicogênio, ou ainda desviados para a síntese de ácidos graxos. Como a gente pode ver aqui, cada aminoácido vai ter uma entrada diferente no ciclo de Krebs, e são esses aminoácidos que podem suprir o ciclo de Krebs com esqueletos carbônicos, diferente do acetil-CoA, que é incapaz de suprir o ciclo de Krebs com esqueleto carbônico, uma vez que quando o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs doando 2 carbonos, esses 2 carbonos, não nessa virada do ciclo, mas na outra volta, acabam saindo na forma de CO2. Então, inevitavelmente, os carbonos do acetil-CoA são perdidos nas descarboxilações do ciclo de Krebs. Essa capacidade de sintetizar glicose a partir de aminoácidos, ela é importante em carnívoros verdadeiros, porque nesses animais a dieta natural ela contém grande quantidade de proteína e pouco carboidrato. Entretanto, a necessidade de glicose nesses animais não é menor do que nos outros animais. Daí essa interconversão é bastante importante. Bem, como eu disse, um pouco mais de 20% dos aminoácidos escapam da captação hepática e são então direcionados para os tecidos extrahepáticos. Essa rota é geralmente seguida pelos aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos são utilizados pelos músculos, onde passam a fazer parte do que a gente chama de estoque intracelular de aminoácidos. Vamos lembrar que nessa fase da absorção tem uma secreção maior de insulina, e essa insulina vai promover tanto a captação de glicose como também a captação de aminoácido pelo músculo. Então, essa glicose que está sendo captada pelo músculo na fase de absorção é convertida em glicogênio muscular, que vai ser utilizado para o trabalho muscular. Já os aminoácidos vão compor esse estoque intracelular de aminoácidos, que é direcionado para a síntese proteica. A síntese ela é dada de acordo com o estoque. Quando o estoque está alto, ocorre a síntese proteica. Se por acaso esse estoque intracelular de aminoácidos estiver baixo, ocorre degradação proteica. E então, a gente pode considerar que essa proteína muscular tem papel funcional, não apenas na locomoção e postura, mas também como um depósito de aminoácidos, como a gente vai ver depois. Bom, por último, a gente vai discutir o destino dos ácidos graxos. Tanto dos ácidos graxos que estão sendo absorvidos via enterócito, na forma de quilomicrons, como aqueles ácidos graxos recém-sintetizados no fígado, que são exportados na forma de VLDL. Bem, então tanto os quilomicrons quanto os VLDL vão transitar pela circulação, alcançando tecidos que se utilizam de ácidos graxos, como o tecido adiposo e o músculo, e também a glândula mamária em lactação.
Tanto os quilomicrons como o VLDL possuem a lipoproteína ApoC2. Essa lipoproteína é um ativador da enzima lipoproteína lipase. Essa enzima lipoproteína lipase encontra-se na superfície endotelial dos capilares desses tecidos, desses capilares que vão banhar esses tecidos que se utilizam de ácidos graxos. E quando ela está ativada, ela vai se ligar aos quilomicrons ou também às VLDL, hidrolisando os triglicerídeos, liberando então os ácidos graxos para esses tecidos adjacentes. Essa lipase lipoproteica do tecido adiposo, ela vai estar estimulada pela ação da insulina. Então, durante a fase de absorção, os ácidos graxos, tanto dos triglicerídeos que estão nos quilomicron, como os ácidos graxos dos triglicerídeos das VLDL, são seletivamente transferidos para o tecido adiposo. Então, só para a gente fazer aqui uma recapitulação. Durante essa fase de absorção, os aminoácidos e os carboidratos que estão em excesso são convertidos em ácidos graxos que vão transitar na forma de VLDL. E esses VLDL alcançam o tecido adiposo e são armazenados aí. Além disso, aqueles ácidos graxos que foram absorvidos pelos enterócitos, como quilomicrons, também são captados pelo tecido adiposo. E como se não fosse o bastante, nessa fase, sob a influência da insulina, o próprio tecido adiposo capta mais glicose. E ele é capaz também de sintetizar ácidos graxos a partir dessa glicose. E assim armazenar esses ácidos graxos no tecido adiposo. Bem, até aqui nós discutimos os eventos metabólicos que ocorrem durante a fase de absorção. Nas nossas próximas videoaulas, nós vamos ver como se dão os eventos das fases de pós-absorção e jejum. Então, aguardem.